Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. E hoje a gente vai trazer um tema que a gente ama por aqui, onde a gente vai falar sobre estruturação de marcas, contar alguns cases. E temos uma pessoa que eu já apresento pra vocês, mas que é especialista nesse mercado e tenho grande admiração por ela também. Sou Carolina Wildes e tô aqui com meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros. Fala galera, tô tão ansioso quanto vocês hoje, né? Um assunto que nos interessa muito, a gente vive esse mundo da marca própria, então vamos falar de marca, vamos falar de branding. Tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante aqui hoje com a nossa convidada. Acho que muitos de vocês conhecem, quem não conhece vale a pena conhecer. Carla no trabalho, então é uma mulher que eu admiro muito, amiga, empresária, construiu aí, fundou junto com a sua sócia a Notracorp, que é uma empresa de consultoria para desenvolvimento de produtos, estruturação de marcas. Então quero que vocês recebam com muito carinho Carla no trabalho. Veio trabalhar mais um pouquinho, é isso? Só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu fiquei muito honrada com o convite. Obrigada. Porque o podcast sempre trouxe insights muito bons. Eu sou Made in Brasiler, como é que vocês falam aí? Eu sou consumidora do podcast, gosto muito das histórias, acho super inspirador. Então estar sentada aqui é uma honra pra mim. Vai ser demais esse papo, a gente tá super animado. E amor, você faz as honras dos patrocinadores pra gente começar aqui na história? Sim senhora, vamos lá. Agradecer nossos apoiadores aqui do Made in Brasil, nossos patrocinadores que estão incentivando o nosso projeto, a começar pela Partner Services, né? É uma empresa que te permite negociar e comprar a sua própria energia, né? E em muitos casos eles conseguem reduções aí de até 30% na tua fatura de energia. Então, se você tem uma indústria, um hotel, algum tipo de negócio que gasta muito com energia, essa empresa pode fazer muito sentido. Eles têm grandes clientes aí, né? Que todo mundo conhece, CIMED, Oakberry, Heineken. Então, QR Code na tela, fala com eles que eles podem trazer muita economia para vocês. Além da Partner Services, um outro parceiro não só do podcast, mas parceiro da Carol também, com a Bizu, parceiro do Dom, né, com a Denavita, é a Estoca, eles que cuidam da nossa logística hoje, né? Então, além de trazer muita economia, né, a gente reduziu muito o nosso gasto com frete depois que a gente começou a trabalhar com eles. Também trouxeram muita eficiência, né, na gestão da logística. Então, se você, assim como nós, não tem na logística o seu core business, né, pode fazer sentido para você delegar isso para eles, que eles vão fazer isso com excelência e vão trazer muitas vantagens para vocês. E por último, mas não menos importante, né, o mais novo parceiro do Made in Brasil, é um grande amigo, né, conheço ele aí, a gente trabalhou junto por mais de 10 anos. E nos últimos anos eu vi ele ajudar as pessoas a transformarem o conhecimento delas numa mentoria, né, a criar a mentoria, vender e escalar, né? Esse cara tá fazendo um trabalho incrível, tô vendo ele ter um resultado assim super acima da média e tô vendo ele ajudar muita gente construir grandes resultados, tá? Então, se faz sentido para você pegar seu conhecimento, transformar em mentoria, e fazer disso um negócio, fala com ele, QR Code na tela também, você vai falar com ele ou com o time dele provavelmente, e ele também pode te trazer aí uma grande oportunidade de criar um novo negócio. Show? Show. Vamos de história então. Aqui a gente gosta de saber quem é de fato a pessoa e conhecer um pouco mais dos seus bastidores. Você fala muito dos bastidores da marca, mas vamos falar um pouquinho da Carla. Você veio de grandes empresas, passou por players do mercado e foi empreender em uma empresa de consultoria de beleza e moda. Conta um pouquinho pra gente por que você foi empreender e um pouco da sua jornada. Bom, eu sou formada em engenharia de materiais, temos companheiras de exatas aqui na mesa, né? A gente cria, mas a gente olha os números. A gente cria, mas é uma criação, assim, muito pautada no resultado, no número. E aí, enfim, eu comecei a minha carreira, na verdade, não foi na indústria cosmética. O meu primeiro trabalho foi numa empresa do setor automobilístico. Eu morava no ABC. Então eu tinha, enfim, todo mundo que faz engenharia e mora no ABC provavelmente vai parar em alguma montadora. É verdade, ele tem várias, né? Exato, e aí eu trabalhava numa empresa que fornecia peças para montadoras, uma empresa francesa. Foi meu primeiro contato com uma empresa multinacional. Me formei pela Federal do ABC e aí eu trabalhei um ano como estagiária e aí eu vi que talvez eu não queria trabalhar no setor automotivo. Tá. Não sabia por quê, mas eu falei,
Eu gosto de carro, até hoje eu gosto de carro, mas não necessariamente eu quero fazer disso o meu trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Aí fui fazer um intercâmbio, morei um tempo nos Estados Unidos, e aí coincidiu de eu ter um período para me formar, e aí eu fui tentar outros programas de estágio, e aí eu fui aceita no programa de estágio da Avon. Olha que legal. Que foi a minha primeira empresa. Quando eu fui pra Avon, foi para trabalhar com engenharia de embalagens, que lá eles chamam de engenharia de produto. Então a gente fazia, os departamentos eles se dividem de acordo com a categoria, e aí eu fui desenvolver embalagem de loção corporal e shampoo. E aí eu lembro que na minha entrevista de estágio, teve a pessoa do RH me perguntou assim: ai, Carla, por que você quer trabalhar na Avon? Eu tinha 20 anos na época. Aí eu falei, porque eu gosto muito de cosmético. E aí ela ficou olhando assim pra minha cara e eu falei, mas calma, não é só isso. Eu consumo muito. E eu acho que eu posso trazer um olhar diferente de quem só faz, mas de quem também usa. Legal. E isso eu acredito que seja um diferencial. Eu sempre fui muito crítica com as coisas. Eu sou famosa nas redes sociais. Quem me segue sabe que eu sou famosa por ser bastante crítica com as coisas. E eu sempre tive um pouco desse perfil. E aí passou o tempo, fui crescendo, fui treinando na Avon. Vocês dois se dão bem, então, porque ele é crítico também. Tava demorando pra falar. Temos dois críticos na mesa. Você vê que ela tava se coçando pra falar ali, né? Gente. Mas, em defesa das pessoas críticas, a gente quer o melhor, entendeu? A gente busca sempre a excelência. E aí, enfim, fui ter... A que custo, né? Custo da nossa sanidade mental e tudo mais. Mas tudo bem. E aí eu fui trainee, passei um tempo, passei por várias áreas dentro da empresa, foi uma experiência incrível. Fui, enfim, trabalhar com o setor de vendas na Ilha do Marajó. Uau. Peguei barco pra entregar caixa da Avon. Conheci toda a galera do time de vendas de campo, lá de Belém, morei em Belém, enfim. Minha sócia é de Belém, não conheci ela nessa época, foi Que depois. legal. Mas foi, assim, uma experiência muito rica. Voltei, fui gerente de projetos, fui da parte de supply chain global. Daí fiz uma pós em supply chain e aí voltei a ser engenheira de embalagem, só que de fragrâncias. Tá. A maior parte do meu trabalho na Avon foi com fragrâncias, não foi com maquiagem. Foi daí que eu me apaixonei pelo universo de fragrâncias, mas de um outro ambiente, que era do ambiente da embalagem. Eu trabalhei com vidro, assim, muito no processo do vidro. E, cara, fazer embalagem de vidro é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, mas é bem legal. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para marketing, e fui para marketing. Numa movimentação lateral, assim, a diretora na época falou: o que eu tenho não é uma promoção, o que eu tenho é uma vaga igual a que você tem agora. Só que eu queria muito, e eu falei, cara, eu vou. Fiquei, tipo, sei lá, 3 anos só com dissídio, assim, 0 aumento salarial, 0 promoção, mas eu falei, quero muito. Depois disso, a Avon foi comprada pela Natura. Na época, eu tava fazendo um projeto na Avon que depois virou o projeto de tons de pele. Então, a gente revisou todos os tons de pele, de base, corretivo, pó, blush, tipo, tudo para atender a maior gama de peles possível. Foi um projeto gigante que a gente mudou vários tons de pele do portfólio a nível global. Implementou várias cores novas. E aí, nesse período, eu tava entregando o projeto para uma outra pessoa e a Natura estava começando o mesmo projeto, e aí eu fui transferida para a Natura, para fazer de novo o que eu tinha acabado de entregar. Tudo novo do zero. Tudo novo do zero. Só que na metodologia da Natura. Então foi um projeto parecido, porém nem tanto. E aí fiz esse projeto, desenvolvi junto com o time, e aí entreguei outros produtos também. Então já, enfim, tudo que vocês possam imaginar de maquiagem já desenvolvi. Máscara de cílios, pó, corretivo, base, fiz muita base. E aí trabalhava sempre com um time muito multifuncional. Então tinha o cara de compras, a pessoa do laboratório, a gente formulava junto. Aumenta isso aqui, não tô gostando da textura, tô achando que não tá hidratando o suficiente, lá. Fiz um monte de produto e aí no meio da pandemia eu tive um burnout. Uau! Então, assim, é difícil ter um burnout fazendo o que você ama. Eu acho que é mais difícil do que quando você não gosta do que você faz. Porque você se culpa de estar mentalmente doente. E como você percebeu? Porque você parou mesmo, assim? Você sentiu uma fadiga Eu fui parar enorme? no hospital. Sentindo o quê? Eu achei que eu fosse morrer, tá? Não sei se é um assunto muito sensível, assim, mas eu achava que eu tava infartando.
E foi assim, ao longo Coração desse período... disparando, falta de ar. falta de ar, uma sensação de pânico, uma angústia, assim, muito forte. Eu tinha acabado de voltar de licença médica por estresse. No dia que eu voltei de licença médica, eu tive um ataque de pânico e fui parar no hospital. E aí, eu já tava fazendo acompanhamento com psiquiatra, já tava, enfim, olhando pra isso há um tempo, mas num período muito forte de negação. Porque eu sempre gostei de maquiagem e eu sempre fui parar em fragrâncias. Eu gosto de fragrâncias, eu adoro perfumaria, mas eu sempre gostei muito mais de maquiagem. E bem quando você se viu no projeto de maquiagem... Eu tava no lugar que eu sempre quis estar. Eu tava no emprego dos meus sonhos e que hoje eu vejo que é o emprego dos sonhos de muita gente. E não é que eu não tava satisfeita com o que eu tava entregando, mas é que eu tava exausta mentalmente. E aí teve pandemia, toda a incerteza. No ano anterior a que eu tive o meu burnout, eu perdi uma parente que era minha segunda mãe. Então, quando você perde um familiar, vem várias coisas na sua cabeça, principalmente o sentimento de culpa, porque eu tava trabalhando muito, eu já não morava com os meus pais, e aí eu ficava com essa coisa assim de tipo, eu poderia ter feito mais. E aí você começa a ficar soterrado de vários sentimentos que você não consegue dissecar, digerir, e aí a sua cabeça vai ficando cada vez mais exausta. Foi daí, meu psiquiatra me colocou de licença, e aí no dia que eu voltei, eu tive um outro ataque de pânico no meio de uma reunião, assim. Eu botei o microfone no mudo e eu comecei a chorar. E aí meu marido tava trabalhando, a gente trabalha no mesmo escritório, né? Tipo, agora eu tenho um escritório físico, mas a gente trabalhava no mesmo lugar. Ele me puxou assim, puxou a cadeira e falou, o que você tem? E aí eu falei assim, eu não sei, eu acho que eu tô morrendo, eu tô infartando, eu tô passando muito mal. Eu mal conseguia falar, eu só chorava e eu apertava o peito assim, de tipo... Meu Deus. Aí ele ligou pro meu psiquiatra e ele falou, leva ela pro hospital, eles vão dar um remédio pra ela, tipo, apagar, e aí depois a gente vê o que faz. E aí no dia eu tive uma consulta com ele mais tarde, então, tipo, apaguei, assim, o médico do plantão falou, meu psiquiatra escreveu uma carta, ele só acatou o que o psiquiatra escreveu na carta, e aí eu cheguei em casa... Eu apaguei, eu mal lembro do que aconteceu nesse dia depois que eu tomei a medicação. E aí eu tive uma consulta com ele. E aí, o meu marido trabalha na indústria farmacêutica. Ele conhece muito de patologias e doenças no geral. E aí o meu psiquiatra falou, isso é um burnout. Uma clara síndrome de burnout. São episódios muito recorrentes que você anda tendo. E daqui a gente tem duas opções. E os psiquiatras raramente interferem na vida pessoal do paciente. Ele falou... Ou eu vou começar a te medicar e aí você vai ficar controlada. Só que aí isso tem um custo pra sua qualidade de vida. Uhum. Ou você sai do seu trabalho. Escolhe, né? E aí fui falar com meu marido, desliguei, falei o nome da medicação pra ele. Aí ele falou assim, então amanhã você vai pedir demissão. Uau. Porque o que ele quer que você tome de fato vai fazer efeito. Mas você vai ter que ficar, tipo, 2 anos tomando essa medicação. Você vai ficar dependente dela. Com um monte de efeito colateral. Com um monte de efeito colateral. E fora, assim, o custo que isso vai ter pra sua... Tipo, não é que você se cura. Você só corta o sintoma. Mas o problema ainda tá ali. Não ia resolver. Aí eu pedi demissão no dia seguinte. Fazendo o que eu amava, tá? Foi muito difícil. Acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na vida. E aí, depois disso, assim, nessa fase, porque você tava, né, com a saúde mental ali abalada e pedindo demissão de algo que você amava, e como veio, vou empreender e vou usar todo o meu conhecimento para criar uma empresa de consultoria e ajudar outras empresas? Eu acho que veio como vários negócios vêm, que é do mais absoluto nada. Um belo dia eu falei, vou tirar uns meses, assim, pra relaxar e fazer as coisas meio que sem horário. Tá. Eu tinha uma reserva financeira, meu marido tava trabalhando. Enfim, dava pra ele sustentar as contas da casa, e eu também tinha uma reserva caso a gente precisasse. E aí eu já era influenciadora, passei um tempo criando conteúdo, mas fazendo tudo no meu tempo, no meu ritmo. E aí uma seguidora minha, que tinha uma empresa no setor de tecnologia, me falou, por acaso você presta consultoria pra empresa? Aí eu falei, presto. Acabei de iniciar. Claro, sempre fiz isso, né? E aí foi assim que a Nutracorp surgiu. Na época, eu tinha acabado de contratar a pessoa que seria minha sócia para trabalhar como estrategista de redes sociais para mim. Pra No Trabalho. Pra No Trabalho. Ela é um pedaço do cérebro da No Trabalho. Que legal. E nada que é muito grande a gente faz sozinho. Não tem essa. Você sempre faz com alguém. E ela é tipo... Ela é meu Steve Wozniak, sabe? Qual é o nome dela? É Lili. Eliane, mas a gente chama ela de Lili.
E aí ela tinha acabado de contratar ela, tipo, fazia 2 meses, assim. Eu chamei ela pra trabalhar naquela coisa assim, tipo, olha, eu não consigo te tirar de onde você tá por um aumento salarial. Mas eu consigo te prometer que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. E aí a gente vai conseguir crescer, porque não vai ter como, entendeu? E era um projeto que ela acreditava muito, que a gente já se dava muito bem. Legal. E aí a gente abriu. E aí nesse dia eu falei com essa pessoa, desliguei o telefone, e aí eu mandei uma mensagem pra Lili. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Aí liguei pra ela. Então, você acabou de ser promovida. Agora você virou sócia e a gente vai prestar consultoria pra uma empresa. E ela falou, como? Aí eu falei, eu não sei, mas a gente vai descobrir no meio do caminho. Olha, demais. A gente vai dar um jeito. E a gente deu, porque hoje a Nutracorp, com o tempo também, a gente percebeu que a gente não iria abraçar essa parte de empresas de tecnologia. A gente resolveu focar em moda e beleza, que são as expertises, tanto minha quanto dela. Ela é bacharel em moda, pós-graduada em comunicação. Ela faz toda a parte de estratégia digital para os nossos clientes. E eu faço a parte de estruturação do branding e a parte da arquitetura do portfólio do cliente. E aí a gente também faz estudo financeiro, a gente trouxe uma pessoa do Safra para fazer só planejamento financeiro para os nossos clientes. Então a gente entrega uma solução super completa. Legal. Que o cliente a gente consegue atender diversas necessidades do cliente. Só que até a gente descobrir isso, a gente foi trocando a roda com o caminhão andando. Pivotando, como todo empreendedor. Não tem muito segredo. Eu falo, os 6 primeiros meses, eles são caóticos, né? Nossa. Porque você tá pivotando o seu negócio junto, você tá descobrindo, tudo é bem conflitante, assim, pra você conseguir encontrar um pouco de clareza no caminho. Mas animal, Caio, tem muito assunto que eu quero entrar com você, mas olhando um pouquinho agora pra gente começar na Carla Influenciadora, é incrível, eu acho que você é bem conhecida, você falou do seu lado crítico, mas você é conhecida muito também pelo seu lado criativo, né? E pelas narrativas que você traz pro conteúdo. Como que você cria, assim, se puder compartilhar um pouco aí com a audiência, porque tá todo mundo querendo criar conteúdo na internet, mas só fazer um conteúdo é muito diferente de ter uma estratégia por trás, né? Eu digo que não necessariamente as pessoas precisam já começar com a estratégia toda montada. Legal. Assim como a Nutracorp surgiu de uma oportunidade que depois a gente foi refinando no meio do caminho, as pessoas conseguem fazer e podem fazer isso com a criação de conteúdo. Se você olhar qualquer influenciador que seja relevante, que seja grande, que entregue um conteúdo legal e você tiver o trabalho de navegar no feed dele até 2017, 2018, 2020, você vai ver que ele não começou do jeito que ele tá agora. Legal. Então, muito mais importante do que você... Óbvio, a estratégia é muito importante, ainda mais quando a gente tá falando de uma marca que precisa comunicar um produto, que precisa comunicar para um público, mas sabe aquela coisa do feito é melhor que o perfeito? Porque a perfeição é na base do dia a dia. A gente vai refinando o que a gente quer entregar. Então, eu não comecei fazendo análise de marca. Eu comecei falando de look para trabalhar, depois eu sempre fui apaixonada por maquiagem, daí depois eu comecei a falar de maquiagem, comecei a falar de skincare. E aí, foi a Lili que fez todas as provocações pra gente chegar no que a Carla no trabalho é hoje. Então, quando eu falo que, tipo, não foi sozinha, é porque a Lili é a estrategista da No Trabalho. Eu tenho tudo na minha cabeça, eu sei o conteúdo que eu quero fazer, mas a estruturação dessa narrativa, como que a gente puxa esse assunto, qual gancho a gente vai fazer, pra isso não ser uma coisa do nada, isso é muito a Lili que fez. É ela que faz, legal. E aí, foi ela que começou fazendo umas perguntas, assim. Tipo, o que você acha da marca tal? Eu acho que isso e isso. Eu acho que eles têm uma estratégia legal assim, mas eu acho que o portfólio deles não é muito bom. Acho que eles precisavam ter um produto mais forte em tal área. Eu acho que falta pra eles uma comunicação mais alinhada com o público-alvo X, que é muito quem consome a marca deles. E aí, um dia ela falou assim, Carla, eu tenho uma proposta aqui pra fazer, vê se você gosta. Era tipo assim, um dossiê de conteúdo de que, Carla, você precisa falar do que você sabe no Instagram. E eu assim, quem que quer ouvir sobre isso, sabe? Quem quer ouvir de análise de marca, de business? Aí ela falou, faz um vídeo e vamos ver se dá certo. Um vídeo. Vamos fazer um roteiro legal e tal. E deu muito certo. Você lembra qual foi a marca que você fez? Foi Eudora. Eudora. E, Oká, dentro dessas análises, né, de marcas, eu, sinceramente, sou fãzaça desse conteúdo também, né? Eu também. E eu queria te perguntar, o que você vê que as marcas que têm dado certo, que se posicionam, que têm uma boa clareza e estratégia de comunicação, elas têm em comum, marcas fortes? É óbvio que eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado e falar que toda marca forte tem um branding forte por trás. Mas não o branding
não só o branding do que você entrega pro público, e, tipo, do que você mostra no Instagram, mas do que os valores da sua marca são. Quando a gente fala de branding, a gente não fala só de uma identidade visual bacana, de um produto bonito. A gente fala também dos valores que a gente quer compartilhar com as pessoas que trabalham com a gente, de que tipo de coisas a gente faz e que tipo de coisas a gente não faz, qual é o propósito da nossa marca, o que a gente quer entregar. Eu vejo que as marcas que têm isso muito bem estabelecido, mesmo que ao longo do tempo isso vá mudando um pouquinho, ela sempre se mantém fiel ao que ela se propôs no início. Então, a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa em marca de luxo, elas geralmente estão muito atreladas à qualidade e à exclusividade. Em algum momento, pode ser que ela mude um pouquinho para quem ela tá falando, mas isso ainda, esse valor de exclusividade, ou esse valor de qualidade, ou esse valor aspiracional ainda existe. Então, quando a gente... É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, e é o primeiro balde de água fria que a gente joga na cabeça deles quando a gente vai fazer uma consultoria, que é: a sua marca não é para todo mundo. E aí a pessoa já dá um bug na mente, Aí a pessoa né? fica, como assim? Mas eu quero uma marca que atenda a todos. Daí eu falo, então você não lança nada. Você, sei lá, lança três marcas, que aí você vai conseguir atender todo mundo. Sua marca não é para todo mundo e não é para você, né? Não, também não. É. Ela em algum momento pode ser para você, mas... Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que talvez o que a gente pensou para a marca não é recebido pelo público da mesma forma. Que é um pouco do que a gente estava conversando antes da gente entrar. Uhum. Às vezes a gente faz a marca pensando num público-alvo muito específico e a gente bota esse projeto para rodar. Quando a gente vê, aquele público que a gente queria atingir não está sendo impactado pela nossa marca. E aí você fala, e agora, o que eu faço? Eu mantenho os valores dessa marca, eu mantenho o que eu acredito que ela tem que ser, mas foi o que vocês fizeram. Adaptar a comunicação para quem de fato estava consumindo sua marca. Uhum. Acho que é até legal você citar pra galera entender que a gente tava falando nos bastidores, né? E pega um pouco, né, de para quem é a marca e também de que a marca às vezes, né, não é feita só para você, né, que a gente tem essa tendência de querer criar um produto pra gente, né, que a gente acha que seria incrível, porque às vezes resolveria um problema nosso, né? Mas não quer dizer que é problema da maioria. No nosso caso, a gente começou com a marca de suplemento pensando em atender a galera fitness, né? Pensei nas galera de academia, né? Pensei nesse público. Mas de repente eu percebi que não era o pessoal da academia, né? E falando de academia, pessoal de academia, principalmente pessoal que treina mais pesado, que é mais focado, né? Mais maromba. O marombeiro. Eu vi que no final das contas a maioria das pessoas que estavam comprando a marca era uma mulher, 45 anos de idade, em média, mãe, 2 filhos, né, que já estava visitando ali um nutricionista, um médico, que já tinham falado para elas da importância de alimentação, de dieta, às vezes de uma suplementação, e era totalmente diferente do público de academia que eu tinha vislumbrado lá atrás, né, e a gente acabou estendendo ali o nosso portfólio para atender essa pessoa. Essa mãe, 45 anos, e agora a gente está fazendo um trabalho, criando uma nova linha, que a gente vai ter uma comunicação ainda dentro da mesma marca, mas com uma comunicação um pouco diferente para a gente alcançar mais esse pessoal da academia. Né? Então, eu direcionei a comunicação para o público que eu já tinha, fortaleceu essa comunidade. Fortaleci essa comunidade, mas estou fazendo um trabalho em paralelo para também não me fechar para esse público, né? Que é um público que eu acredito. E é a partir daí que muitas marcas têm linhas dentro delas. Então, tipo, eu vou acabar puxando um pouco pro lado... a gente estava dando exemplo de Hugo Boss, que virou legal. Boss e Hugo. E aí, é por causa disso que as marcas criam linhas. Porque elas começam a ver que talvez a marca delas esteja muito abrangente demais. Então, e se eu dividir uma aqui e criar uma outra que seja mais streetwear, no caso da Hugo, né? A separação de Hugo e de Boss. Uma marca um pouco mais streetwear, uma marca meio o dia a dia da pessoa que curte andar mais estilosa, e essa pessoa é um pouco mais esportiva. Essa é a Hugo. Essa é a Hugo. Tá. E aí, para aquela pessoa que quer a alfaiataria e o estado da arte na costura de uma boa alfaiataria, que é um bom terno, mas ela quer se manter atualizada com uma alfaiataria legal, eu vou repaginar a Hugo Boss, ela vira só Boss, numa alfaiataria super bem comunicada e com a excelência que a marca já possui.
Então, você continua compartilhando os valores de qualidade, você traz um valor de atualidade, você segmenta um pouco mais o seu público-alvo. Em algum momento, a mesma pessoa vai consumir as duas. Mas isso não é um problema. Porque ela vai encontrar a identidade... As pessoas escolhem marcas por atributos emocionais. Elas não fazem essa associação logo de cara, mas elas... o primeiro critério de desempate é o funcional. Então, eu estou procurando um terno. Então, eu posso comprar um terno na Aramis ou na Hugo Boss. Ou na Boss. E aí, depois ela vai entender... O segundo step, né? Que é quando ela passa a considerar uma marca. É ela pensar quais são os valores que essa marca representa. Então, quando eu penso em Aramis, eu penso em uma alfaiataria um pouco mais tradicional, uma coisa para um determinado público de profissões. Só que quando eu penso na nova Boss, eu penso numa pessoa que é um pouco mais atualizada, talvez, uma pessoa que quer um pouco mais de informação de moda, e aí esse é um dos critérios de desempate. Mas o final, que faz uma pessoa de fato comprar uma marca, é como ela se conecta emocionalmente com essa marca. E como, Ká? Como que as marcas, assim, porque você falou da visão do consumidor, né? Agora você sendo especialista também em marcas. Como que as marcas podem, de fato, criar essa conexão emocional com o consumidor? Porque eu acho que é o que toda marca gostaria, mas é difícil de ser feito. Eu sempre diria que o asset mais importante que você vai ter na sua mão é você perguntar para o seu consumidor o que ele quer consumir. Legal. Então, a gente fala assim, a Bizil investe muito em pesquisa. E a gente na Nutracorp também. A gente tem uma boa parte do budget anual da nossa empresa é dedicado a comprar estudo de pesquisa. Então, a gente está alinhado aí com as principais agências de tendências e de estudos de, enfim, não só tendências, mas comportamento de consumidor, tamanho de mercado do mundo, para a gente dar para os nossos clientes o melhor palpite, para a gente dar para os nossos clientes o melhor conselho. Pautado em números, que a gente ama números, pautado em números, para que, de fato, ele saiba com quem ele tá falando. Porque, assim, se às vezes você acha que você tá falando com um marombeiro de 32 anos que te passa 3 horas na academia. Aí você botou sua marca pra rodar e você viu que você fala com uma mulher de 45. Deixa eu ouvir essa mulher. Eu vou chamar, sei lá, eu vou fazer um CRM. Eu vou fazer uma pesquisinha. Eu vou ver se eu consigo ouvir essa mulher, assim, se ela consegue responder um forms pra mim e eu dar um cupom de 50%, assim, pra ela. E eu vou pegar esses dados e aí eu vou tentar entender como essa pessoa pensa. Às vezes, esse negócio de fazer a marca pra você tende a ficar muito preso na sua cabeça, no que você acha. E você esquece de ouvir o consumidor. Então, tipo... Às vezes, assim, minha marca, por exemplo, a pessoa ideal que consumiria a minha marca é uma advogada que trabalha num grande escritório de advocacia na capital, em São Paulo, e ela já tem uma cartela de clientes legal, ela já tem um prestígio dentro da empresa, ela ganha na faixa do seu, sei lá, 40 mil reais por mês. Talvez essa pessoa não tenha um problema de preço. Então, se o seu produto custar 200, se o seu produto custar 300, pra ela meio que tanto faz, sabe? Ela quer que o produto seja bom, mas como que ela pensa? Qual que é a rotina dessa pessoa? O que ela pensa quando ela acorda? O que ela come? Às vezes as pessoas ficam tão imersas no que eu acho que precisa ter na minha marca, ela esquece de ouvir quem consome a marca dela. Então, quanto mais você calça o sapato do cliente, melhor. E eu vou dar um exemplo disso, que eu nunca desenvolvi um produto onde eu era o público-alvo. Olha. Nos meus 10 anos de carreira na cosmética. Eu nunca desenvolvi um produto que eu era o público-alvo. Nunca. E é a parte mais difícil, porque quando a gente é o público-alvo, a gente pensa muito na gente. Quando você não é o público-alvo, você tem que mudar o jeito que você pensa e você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eu vou fazer uma base, vou desenvolver uma base. Para quem é essa base? Quanto que ela vai custar? Essa pessoa que vai pagar 20 reais numa base, ela tem carro ou ela anda de metrô? Se ela anda de metrô, aonde ela trabalha? Será que ela anda a pé? Será que ela vive num lugar quente ou num lugar frio? Se ela vive num lugar quente, quanto que essa base tem que ter de resistência? Ela tem que ter uma embalagem grande ou pequena para caber na bolsa? Legal. Tudo isso vai guiar como você vai fazer o seu produto. Só que você precisa estar imerso no público que de fato consome sua marca. Legal. Como que eu entendo e defino quais as perguntas mais adequadas para eu conseguir entender? Eu acho que o primeiro passo é você pensar nessa pessoa ideal, que a gente chama de persona de marca. A gente sempre começa com um palpite. E o palpite, ele geralmente precisa estar alinhado com o produto ou com a faixa de preço que você quer fazer o produto. Então, assim, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo da sua empresa. Você queria ter uma empresa de suplementos
E você queria, a sua persona de marca era o marombeiro de 32 anos que passa 2 horas na academia e ele, tipo, sunga branca, dezembro no Rio de Janeiro. O cara quer estar no shape. E aí, você tem que começar a pensar como essa pessoa pensa. Então, que tipo de marcas que ela consome, quem ela segue no Instagram, o que será que aparece no anúncio patrocinado dela. Eu acho que quando o público-alvo é mais parecido com a gente, é muito mais fácil de fazer essa associação. Mas, quando o seu público-alvo muda, depois que você bota o produto pra rodar, e aí você precisa, de fato, vestir a camisa de outra pessoa, daí você precisa começar a pensar numa pessoa que tem a rotina do seu público. Legal. E aí não tem uma pergunta específica, mas a gente sempre parte assim, qual que é a pessoa ideal que usaria o meu produto? A gente faz o produto pensando nessa pessoa, se em algum momento ela muda no meio do caminho, a gente pode mudar o público-alvo. Mas é sempre assim, a gente sempre olha quem você enxerga como concorrente, por que você enxerga essa marca como um concorrente. E aí a gente também faz um trabalho de... O cliente traz pra gente as marcas que ele acha que concorrem. E normalmente a marca que é principal concorrente dele não tá na lista. Tipo, sei lá, 9 em cada 10. Assim. Que louco. Porque daí a gente tá olhando com outro olhar. Às vezes a gente tende a se condicionar muito no olhar do preço. Então, fulano faz uma vitamina D de R$89 e a minha vitamina D vai custar R$89, então ele é o meu concorrente. Talvez não. Talvez você tá concorrendo com uma vitamina D um pouco mais barata, ou porque o seu ponto de venda é um ponto de venda que tem outro produto. Então, a gente olha, tipo, a gente precisa olhar essa parte meio 360. Não existe uma pergunta específica, mas a gente sempre pensa assim, se a sua marca tivesse uma pessoa, um consumidor ideal, e eu tenho uma para marcas de moda e beleza que funciona sempre, que é, se a sua marca fosse um hotel, como ele seria? Que legal. Isso guia muito, 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 muito o jeito que esse consumidor se comporta. Se aplica a outros segmentos. Sabe que Animal, você foi falando e eu fui pensando aqui, na Biziu, né? Então, 3 anos de marca foi mudando muito. E onde eu mais aprendo é em lives, porque eu escuto muito as consumidoras. Então, quando eu tô em live, eu tô escutando tudo que elas estão falando e elas acabam... Eu acho que a marca, ela ter um rosto é legal, porque é o ônus e o bônus, né? Assim, se deu qualquer atraso, a culpa é minha. Mas o bônus é porque elas vêm pedir pra mim o produto que elas querem. Elas vêm dizer pra mim o que elas gostaram, o que elas não gostaram. E eu tenho essa chance também de dizer, olha, o produto funciona dessa maneira, precisa de mais um tempo pra você sentir o resultado. Então, é uma troca genuína. E, ultimamente, eu tenho adotado uma estratégia também, que toda vez que eu vou lançar o produto, eu lanço junto com a comunidade. Então, eu entendo o que eles querem, eu faço pesquisa, eu rodo, eu testo muito o produto. Mesmo depois de pronto, quando ele já vai pro mercado, aí eu chamo as principais influenciadoras da marca, eu apresento uma por uma e eu escuto tudo que elas têm pra falar do que eu apresentei. Cada uma me traz um insight de comunicação. A gente junta tudo isso e cria a história do produto que vai pro mercado. E ela é muito mais redonda, porque eu, até por ter um viés técnico, quando eu apresento pra elas, é um pouco mais técnico. E aí elas vêm trazendo um jeito que o consumidor entende. E eu vou moldando. E aí a comunicação, assim, eu acho que isso pra gente tem sido uma grande vitória, porque a gente tem acertado muito mais na comunicação de lançamento dos produtos, que no final é a história que a pessoa entende. E é ouvindo muito. E, Oká, falando em histórias e aprender, quem que é case pra você? As marcas que são referências? Tem alguém que fez algo legal que você pode contar? Nesse gancho que a gente tava falando, eu queria... Antes de você embalar aí nessa história, posso te oferecer um super coffee? Pode. Porque você precisa o quê? De produtividade agora, né? De energia e foco. Eu só vim pelo super coffee. Ela chegou lá e perguntou, eu vou ganhar presente? Vai ter mimo pras convidadas? Eu vou te pegar, amor. Eu vou aceitar um também. Não, tem que ter, né, gente, assim... É só pros convidados ou a gente pode tomar também? Pode. Eu vou tomar. Amo. E esse prontinho eu deixo no frigobar da empresa. Ai, que delícia. Aí ele fica geladinho, uma delícia. E galera, pra quem não conhece, tá rolando aí promoção no site deles. Depois a gente vai colocar o QR Code na tela pra você receber amostras sachês de cada um deles, pagando só o frete. Ai, que delícia. Eu amo. Bom, né? Viciada em super coffee. Gente, se deixar, eu bebo uns 3 desses por dia. Chegando no final do dia, eu tô assim... correndo em volta do prédio, assim. Que nem um ratinho na rodinha, assim. Estruturando 5 marcas. Não, como que você consegue? Às vezes eu também fico me perguntando, tipo, a cabeça funciona de um jeito meio esquisito, e aí eu tô assim,
no meio, fazendo alguma coisa aleatória, eu lembro de outra coisa, tipo... Acelerada, né? Não, Carol, é desse não jeito. só graças ao Super Coffee. Por natureza própria. Mas por natureza própria, exato. Case de uma marca que executou muito bem. E eu não vou trazer exemplos de beleza, porque quem me segue no Instagram, se você não me segue, vai lá em @notrabalho. Mas eu gosto... Eu sempre procuro, nos lugares que eu sou convidada pra falar, eu trago exemplos um pouco fora da minha caixinha. Tá. Moda não é um exemplo tão fora, porque a gente trabalha na Nutracorp com empresas de moda também, mas a gente não fala muito sobre isso, a gente sempre foca mais em beleza. Mas eu queria trazer um exemplo de moda que é a Legal. Lacoste. Ainda nesse gancho de público-alvo. Então, acho que a Lacoste é um bom case quando a gente olha para uma mudança de público-alvo específica num país. Então, acho que quando a gente fala de marcas globais, tem essa coisa da regionalização, quem consome o produto em determinado país, qual que é o comportamento desse consumidor. As estratégias estão cada vez mais customizadas para cada mercado, quando a gente fala de uma marca global. E o case da Lacoste é que ela sempre foi uma marca de luxo para pessoas que velejam e fazem tênis. E jogam tênis. Então, ela tem um estereótipo de público-alvo, sempre foi muito definido. Só que de uns anos pra cá, a Lacoste foi percebendo que aqui no Brasil, a cultura funk e a cultura streetwear de favela ficou muito forte pra eles. Então, a Lacoste era a marca aspiracional da galera da favela. E aí, eles tinham duas opções. Uma delas é acatar a reclamação dos clientes antigos, que absurdo que o funkeiro tá usando Lacoste. E a outra era abraçar esse novo público-alvo que estava surgindo e que tinha um grande potencial de ser prestigiado e que era carente de iniciativas e de marketing e de publicidade feito para eles. Legal. Porque quando a gente olha uma propaganda da Lacoste, mesmo que ela tenha uma pessoa negra, ou mesmo que ela tenha uma pessoa de dreads, que tenha uma carinha diferente, ela é sempre uma pessoa muito padrão, mesmo a Lacoste ainda emplacando uma diversidade. Mas eles começaram a pensar diferente e falaram, e se a gente abraçar a cultura do streetwear? E aí eles abraçaram. E eles fizeram uma campanha com um MC, eu não lembro quem foi, mas trouxeram uma campanha feita para o Brasil, com um MC brasileiro, vestindo Lacoste. E aí, em algumas lojas da Lacoste, eles mudaram o letreiro da loja. Eles passaram, acho que 1 mês, 2 meses, ao invés de estar escrito Lacoste, estava escrito Lalá. Caraca. Que é tipo um apelido carinhoso, né, da marca. E eles botaram na vitrine, enquanto essa vitrine tava rolando, eles botaram streetwear pesado, assim. Quem entrava em contato com a loja de fora, via uma Lacoste diferente, feita pra esse cara. Que se identificou muito, que amou! Deve ter propagado a marca. E eles são os reais advogados da marca, eles são apaixonados pela marca. O cara que se incomodou com essa ação, ele não vai deixar de comprar Lacoste. Essa era uma pergunta, Será né? que não? Se o público que tava ali antes, não, né, deixaria de comprar. Porque é um risco pra marca, mas ao mesmo tempo ela tem que ouvir o que tá acontecendo, né? Eu tendo a dizer, assim, que ao longo dos anos, essas pessoas, tipo, assim como tem muitos CEOs de empresas que ainda não acham que diversidade é um tema tão relevante assim. Tá. Acham que eles fazem porque é importante, todo mundo tá fazendo, mas eles não enxergam de fato, eles não engajam de fato nesse tema. Mas, para nossa alegria, essas pessoas estão se aposentando. E elas estão morrendo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que você precisa, de certa forma, envelhecer com a sua marca, com o seu público. Mas você também precisa renovar o seu público. Legal. Precisa entrar gente nova. Porque, senão, aquele senhorzinho que joga tênis de 80 anos, ele vai morrer. E aí, quem que vai consumir sua marca se aquele cara não tá mais aqui? É verdade. Então, assim, em algum momento, pode ser que essa galera tenha se incomodado. Mas ele não vai deixar de consumir, porque ele ama a Polo da Lacoste. Tá. Ele gosta muito do produto. Ele vai se incomodar, mas ele quase não se conecta com essa pessoa. Ele tá no lugar dele, o outro cara tá no lugar dele. Eu nem ouço funk, então, no final das contas, a Lacoste deu um super acerto, porque ela, de fato, abraçou a cultura do streetwear. E fez com que essa galera fosse prestigiada. Legal. E a gente, como consumidor, a gente quer ser prestigiado. A gente quer um produto feito, né? É, um produto que que o cara do marketing olha e fala, eu vou falar com esse cara aqui. Eu acho que ele vai gostar. É legal mesmo. E foi uma campanha muito legal. Reverberou super bem. E tem aquela coisa, né? Tipo, nem toda campanha vai ser 100% boa. É óbvio que teve gente falando mal, mas assim, o ruído positivo foi tão maior que compensou isso, entendeu? Legal. Falei bem, eu falei mal, mas falei de mim, né?
E pensando a gente estava falando disso, né? Hoje existem tantas marcas, é um mercado, dificilmente se encontra um mercado que já não tem muitos players, que já não é muito concorrido, dentro de suplementação, por exemplo. Eu sei que skincare não é tão diferente assim. Maquiagem, são muitas empresas, moda, né? muitas marcas, produtos muito similares, fórmulas muito parecidas, faixa de preço muito parecido. Na tua opinião, como que as marcas podem se diferenciar e talvez, se tiver algum case também, que vem fazendo um bom trabalho? Essa coisa da criação de comunidade que a gente vem Legal. ouvindo há muito tempo é muito importante. Mas aí a pessoa fala, eu preciso criar uma comunidade. Como que eu vou criar uma comunidade? O jeito certo, né, que a gente recomenda lá na empresa de criar uma comunidade é você sabendo exatamente quem é o seu consumidor. E é você ouvindo ele. Tá. Calçar o sapato desse consumidor. Porque aí você começa a fazer uma comunicação muito tailor-made para essa pessoa. Legal. Que foi o que a Lacoste fez, que é o que a Boss fez. Que legal. Então, assim, quando você começa a pensar nessa pessoa, em quem de fato está usando o seu produto, se você já é uma marca Legal. que existe no mercado, se você se debruça nessa pessoa que já está usando o seu produto e você começa a tratar ela como o grande Centro, chefe da né? sua marca, o seu chefe é essa pessoa, Você tem que agradar ele, né? Fazer pra ele. a sua comunicação fica tão redonda pensando nesse público que essa pessoa nunca vai largar a sua marca. E hoje, a gente tem dificuldade de manter a lealdade dos clientes, dos consumidores nas marcas da gente. Verdade. Porque maquiagem, acho que muito mais do que outras marcas. Porque suplementação, a gente assim, eu gosto desse suplemento, eu não vou arriscar comprar outro, porque vai que ele não é tão bom quanto esse aqui, tá dando certo pra mim, então eu vou manter. Mas maquiagem, cada dia uma marca nova, você precisa fazer essa pessoa recomprar o seu produto. E você só faz ele recomprar o produto quando essa pessoa consegue incorporar o produto na rotina dela. Quando você consegue fazer essa pessoa achar o produto tão legal, tão versátil, tipo, eu uso para o dia, eu uso para noite, eu posso usar o produto antes da maquiagem, como é o skincare da Biziu, eu posso usar ele de noite como o meu skincare noturno, e aí você faz essa pessoa incorporar essa rotina, o negócio fica tão confortável para ela, que ela fala, não quero trocar, tá tão bom. Pra que eu vou trocar? E aí a gente, às vezes, tipo, a gente pensa assim, mas a gente quer sempre fazer um negócio maior, mais, tipo, o que eu vou fazer demais? Eu vou contratar um dirigível pra andar na praia de Copacabana, tipo, não, às vezes não é isso que você precisa. Às vezes você precisa, tipo, pegar aquele teu cliente no colo e falar pra ele, não, eu vou te ajudar. Isso é difícil quando você tem uma marca muito grande, mas você ainda consegue de certa forma. Mas é uma oportunidade para as menores, né? Exato. E para as médias. É a diferenciação das marcas pequenas. É você poder pegar o teu consumidor no colo. Assim, nem sempre o cliente tem razão. Mas a gente precisa tentar resolver o problema do nosso cliente. Porque quando uma pessoa fala mal da sua marca, isso reverbera muito pior do que se ela falasse bem. Isso aconteceu com um caso, inclusive, que eu estava envolvida. Olha. Que é uma marca de joalheria. Esse vídeo super viralizou de um produto caro, posicionado no mercado de luxo, mas que a qualidade não estava alinhada com o que a gente esperava de um produto de luxo. E aí, depois do meu relato, vários outros relatos de pessoas que tiveram problemas de qualidade com essa marca surgiram na internet. E aí a marca teve que dar um step down e depois voltar, e aí comunicaram que revisou a qualidade dos produtos, que revisou algumas coisas no processo, de que agora eles estavam trazendo uma garantia de qualidade maior. E, cara, de fato, as peças, os produtos são muito legais. Dá vontade de consumir. Só que, quantas pessoas falaram bem, e isso não deu nenhum ruído, pra uma pessoa falar mal e gerar tudo que gerou. E trazer o que as outras estavam pensando, né? E não tinham ainda, talvez, a coragem ou a... O brasileiro não tem falar. cultura de falar mal de marca. Ele só deixa de consumir. Mas, diferente de outras culturas, ele não é o perfil de consumidor que vai fazer um barulho muito grande. Acho que agora com as redes sociais isso é mais comum. Legal. Mas assim, o percentual de pessoas que reclamam de um produto é muito menor do que os que de fato tiveram problema com o produto. Então, falar, eu tive problema com a embalagem. Aí depois a outra pessoa fala, nossa, eu também tive. A outra, nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Só que, você reclamou? Não. Deixou, Fiquei né? com preguiça.
Você sabe que a gente até fala, né, em criação de produto, eu falo assim, às vezes as pessoas ficam, né, perdidas assim, eu amo a inovação, mas às vezes quando você quer criar um produto que já existe no mercado, eu falo, uma bela tarefa de casa é você pegar a concorrência e você ler os comentários. Acha os comentários positivos legais, acha os comentários negativos e vê o que você consegue melhorar. Exato. Tu criou um produto melhor. Legal. Então você tem também assim como extrair como marca ouro dessa informação de críticas. E se você é a própria marca recebendo, você melhora e agradece, porque eu acho isso muito rico também, assim, a gente conseguir ouvir o consumidor e as marcas menores e médias que têm esse poder de mudar rápido. Você veio de grandes empresas, assim, Nossa, é burocrático pra você conseguir mudar. Ah, você tem que virar um transatlântico, né? Como você dá 90 graus num transatlântico? Se você tá num jet ski, beleza, é fácil. E se você é o dono, você tem a caneta, cara, escuta, evolui e melhora. E não quero dizer que não dói, tá? Dói. Dói pra caramba. Uhum. Mas assim, esse é um outro conselho que eu dou pros meus clientes também. Se você decidiu ter uma marca, você precisa deixar o seu ego numa gaveta, muito bem escondido, trancar a gaveta e trabalhar sem o ego. Porque o ego te impede de tomar decisões muito importantes pro negócio, porque você quer... É natural do ser humano a todo custo proteger o próprio ego. Verdade. Se o seu ego for grande demais pra marca, você fica cego até pra insights bons da sua equipe, que eles querem trazer pra melhorar a marca, e você tá tão focado no que você quer provar, porque você quer provar que você tá certo, você quer provar que você é o melhor, que você esquece e você mata o negócio. Enfim, tô digerindo aqui, né, tudo que você falou. Então, basicamente, o segredo para uma marca construir comunidade é ter essa escuta ativa, realmente próxima da tua base de clientes. Sim, e vai doer. Tanto para mostrar para eles que você escuta, né, e que você se importa, como também para tomar decisões, né, que vão atender a necessidade deles. Por exemplo, Super Coffee. Você falou do cliente trazer para a rotina, né? E, poxa, a Super Coffee entrou na rotina das pessoas. E eu me pergunto, isso foi planejado? Existiu uma estratégia lá atrás? Pô, vamos desenvolver um produto que por causa disso vai entrar na rotina da pessoa. Ou não, ou foi um produto tão legal mesmo, acertaram tanto que as pessoas acabaram trazendo para a rotina delas. Super Coffee, vou dar uma consultoria de graça pra vocês, hein? Me contrata. No trabalho. No trabalho e no Outracorp. No Outracorp. Eu acho e continua que foi... patrocinando Made Brasil, hein, Super Coffee. Não é pra esquecer os amigos, né? Aqui, não. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que, assim, geralmente quando uma pessoa tem uma ideia muito legal, a gente precisa confiar um pouco na nossa intuição. Legal. E aí, ao longo do tempo, a gente vai refinando o que a nossa intuição vai falando com base em feedbacks de outras pessoas. Então, em algum momento, Super Coffee lançou a latinha. Poxa, mas eu queria levar na minha bolsa e a latinha é muito grande. Então a gente faz um sachê. Então beleza, fiz o sachê. Aí a pessoa compra caixa de sachêzinho. E aí vai levar em viagem, eu mesma. Vou levar em viagem, já levo meu Super Coffee, já levo... A gente leva também. Cara, eu não fico sem. E aí, você se incorpora mais na rotina. Porque às vezes a pessoa esquece de pegar o Super Coffee em casa. Aí tem que deixar um Super Coffee no trabalho, um Super Coffee em casa, um Super Coffee na casa do namorado, um Super Coffee não sei aonde, na casa da mãe. Não, então a gente vai levar o sachê. Aí... Nossa, às vezes eu não tenho água quente pra fazer o Super Coffee. E aí eu não consigo misturar ele, porque, sei lá, às vezes eu gosto dele mais misturadinho, eu não tenho colher e não sei o que lá. Então a gente faz o prontinho. Eu chamo de prontinho. É legal. Aí vamos fazer um prontinho. Que aí a pessoa já leva ele e ela pode deixar em algum lugar que ela, tipo, às vezes essa pessoa tá em trânsito, né? Ela não consegue pegar uma caneca, sentar, mexer. Essa pessoa, tipo, sei lá, um representante comercial de indústria farmacêutica que passa o dia inteiro no carro. Pô, esse cara bota ali um engradadinho de Super Coffee prontinho no carro. Essa pessoa tá feita, sabe? E aí, eu acho que é muito de ouvir o consumidor. O Choconila também. Também, todo mundo misturava o chocolate com a vanila, eles criaram um sabor, né? De Choconila. Exato. Então, assim, é mais fácil quando você lança o produto e aí você começa a ter esse termômetro do consumidor. Sabe uma coisa legal que eu vejo também na comunicação e até pra quem
quiser pensar aí nas marcas que consome ou for de marca própria, né, para implementar na sua, por exemplo, tem muitos produtos à base, né, de cafeínas que, né, são ali energizantes, que são muito focados para você realmente treinar, para você acordar e tomar. E eles entenderam que existe um público de empreendedores, existe um público que vai fazer uma reunião e quer um super coffee. E eles começaram a trabalhar essa comunicação, incentivar e criar essa comunidade e falar, o nosso produto, além de energizar, ele melhora seu foco. Então você começa também a entrar na comunicação, que é o que você falou, assertiva para aquela comunidade que de fato se identifica. Então você treina, você faz uma reunião, você leva ali, você é representante da indústria farmacêutica, você leva, bebe antes da sua reunião, faz mais sentido pro seu dia e aí cria rotina, né? Facilita. Exato, e aí assim, não necessariamente o público-alvo inicial do Super Coffee era a pessoa que precisa focar. Era o marombeiro que precisava de um extra pra treinar. Mas esse cara talvez já tinha o pré-treino dele, que ele já gostava. Só que aí alguém, em algum momento, começou a tomar o produto e falar, cara, eu fico muito focado quando eu boto esse produto. Quando eu tomo esse Super Coffee, eu fico focadão. Então, essa pessoa começou a falar pras outras pessoas do tipo, meu, toma isso aqui. Eu fico focado pra estudar. Eu fico focado pra trabalhar. Legal. E aí, o Super Coffee virou uma marca não só de performance de esporte, mas de performance psíquica. Eu raramente tomo Super Coffee pra treinar. Eu também não tomo pra treinar. Eu tomo antes de reunião, aqui no podcast, legal. Depois do almoço, tipo, que bate o sono, eu preciso focar. Que não dá pra você dormir, né? Então vamos energizar. E, Ká, erros, né? Então a gente falou, assim, muito sobre diferenciação. Você falou uma frase aqui no começo do podcast, que é a galera não faz o básico, né? O que você vê de erros, assim? Chegam muitas marcas pra você, né? Na Nutracorp. Quais que são os principais erros que a galera tá cometendo? Olha, a minha empresa é focada muito em marketing e em estratégia de branding, mas o maior erro que eu vejo que as pessoas cometem é fazer conta errado. Vixe, aí ó a engenheira, olha a veia da engenheira. Bom Excel faz milagre. A empresa de marketing, o pior erro é conta. Sabe... Porque, assim, foi inclusive esse o insight que fez a gente buscar uma pessoa da indústria de bancos. Olha, a gente puxou uma pessoa do Safra pra isso, pra justamente... Porque, assim, a gente ia eu e a Lili e o nosso time fazer entrevista com o cliente. Conversar, entender como é que é a marca dele, o que ele tava fazendo e não sei o quê. Aí, onde você vende hoje? No meu e-commerce eu quero entrar no PDV, mas tô com dificuldade de entrar no PDV por margem, porque eu tô ficando no prejuízo. Aí a gente, você se importa só de abrir um pouquinho no detalhe pra gente a parte de custo? É uma informação que a gente protege por sigilo, assim, eu morro, mas não falo quanto que custa os produtos dos meus clientes. E eu sei a maioria deles. Legal. Mas a gente precisa trabalhar com isso, porque você não trabalha sem budget. E as pessoas olham só o produto, só a performance, só a comunicação. E aí ela não pensa que ela precisa de dinheiro pra fazer isso. E aí, às vezes, ela gasta todo o dinheiro que ela tinha pra fazer o produto. Como que ela vai comunicar que esse produto existe? É verdade. É tipo assim, pô, sei lá, a pessoa tem R$1 milhão pra investir. Eu tô falando uma pessoa que tem uma grana aí, né? R$1 milhão você não acha na rua. R$1 milhão pra investir, aí ela gasta 700 mil pra fazer o produto dela. Você não faz uma boa campanha. E ninguém nem conhece o produto. O que adianta, né? Porque você precisa investir em tráfego, você precisa investir em lead pro site, você precisa investir em influenciador, você precisa investir... E você... Eu sei que a gente fala muito aqui de digital e as pessoas esquecem. Elas deixam na mesa o dinheiro do varejo físico. Isso é uma dificuldade que a gente tenta a todo custo trabalhar na empresa, porque assim... por mais que o digital esteja crescendo cada vez mais, ele ainda é 10% do varejo no Brasil. Eu acho que até, sei lá, 2026, ele vai crescer até uns 15%. Assim, a expectativa é que ele cresça, ele cada vez mais cresce. Mas as pessoas deixam um dinheiro enorme na mesa, que é o dinheiro do PDV físico. E quem sabe fazer uma boa estratégia de varejo, passa a perna em todo mundo. Incrível você tá falando isso, assim, porque eu vejo que são dois jogos diferentes mesmo. Interessante. E o digital... E aí, esse é o problema da conta, desculpa. Volta. Porque às vezes a pessoa pensa no produto só numa venda de e-commerce, ela esquece que ela precisa botar isso num PDV. E aí, quando ela tenta colocar isso numa loja física, ela tem prejuízo. Porque o produto tá caro demais pro markup do lojista.
E a gente força muito que o cliente faça essa conta com a gente. Por isso que eu trouxe uma pessoa de finanças boa. Pra falar, tipo, tá bom, eu sei que você quer o e-commerce, mas olha pra cá, olha o tanto de dinheiro que você tá deixando na mesa. Vamos fazer uma continha de trás pra frente pra ver quanto seu produto precisa custar, pra você conseguir colocar ele num PDV? Legal. Você não precisa estar na Sephora. Vamos botar seu produto em um PDV físico, E aí a gente vai ver como que ele vai reverberar. E aí a pessoa fala, de fato, não posso deixar esse dinheiro em cima da mesa. E eu sinto assim também que a estratégia, né? Por exemplo, a gente começou no digital forte e aí fez algumas experimentações em PDV, em drogarias. Uma deu bastante certo e a outra ainda não deu certo, mas por quê? A gente tem tanta estratégia no digital, influenciador, comunicação, Ele se torna muito forte, né? Forte. Só que a gente esqueceu que não era só vender pro ponto de venda físico. É fazer o ponto de venda físico vender. E aí é outro Display, mundo. Promotora, treinamento de loja. E tudo isso tem que estar no custo. Sim. Então a gente, no nosso budget, tá Trade, no budget pagar no o digital. balcão. Tem tudo. Exposição de loja. Que é o que você falou, se não fizer essa conta assim bem feita, não consegue chegar nos dois mercados. Não, e assim, o seu produto, ele tem que pagar o expositor de loja. Legal. Você tem que embutir isso no custo do produto. Ai, Carla, mas vai ficar muito caro. Então, calma, a gente tem que voltar umas casas. Do tipo, você não vai poder pra sempre ficar no varejo digital. Legal. Em algum momento você vai ter que ir pro físico. Porque por mais que o digital você cresça e amplifique, a gente ainda tem muita gente que tem uma limitação de comprar online por conta de frete. O Brasil é um país muito grande, com uma malha ferroviária muito pobre, o que encarece o frete rodoviário. O frete brasileiro é um dos mais caros do mundo. Uau. Porque justamente é difícil do teu produto chegar lá no Amazonas. Tipo, a gente tá falando de São Paulo e tal, mas tem muita gente no Centro-Oeste que quer consumir. Tem muita gente na região Norte que quer consumir. Assim, e se você... Às vezes eu vejo... Nossa, eu tô dando consultoria de graça pra vocês aqui, hein? Vocês compartilhem esse vídeo, galera! Eu quero todo mundo mandando e-mail lá pra Nutracorp. Mas... às vezes eu vejo as marcas querendo vencer muito na região sudeste. Quando tem o dinheiro na mesa do Centro-Oeste que elas esquecem que existe. E, cara, o dinheiro do Centro-Oeste, o dinheiro do Norte, a galera quer consumir. Tem gente pra consumir teu produto no Centro-Oeste. Tem gente pra consumir teu produto na região Norte. E com certeza tá menos concorrido, né? Você tem o Muito desafio do menos. frete, mas as marcas todas, assim, não todas, né? Generalizando, mas estão atuando muito quente aqui no Sudeste, né? Porque é onde é mais natural a gente fazer. Porque é onde a gente tem a maior densidade demográfica. Tipo, você vê que quando a gente fala de consultoria, a gente não fala só de uma coisa específica. Tipo, É muito legal o seu trabalho. A gente fala de densidade demográfica, a gente fala de hábito de consumo, a gente fala de como essa pessoa olha o seu produto, de onde ela tá, qual que é o hábito dela, como que ela compra. Às vezes ela pode recomprar pela internet, mas muitas vezes o primeiro contato que ela vai ter com o seu produto é no ponto de venda físico. Ou então, não tenho condição de ir pro ponto de venda físico, mas que tipo de estratégia eu vou montar pra pegar aquela pessoa do Centro-Oeste? Eu vou oferecer um frete grátis? Legal. Frete grátis para Centro-Oeste, frete grátis para a região Norte. Legal. Que aí eu vou ter que tirar do custo do meu produto, mas é mais fácil fazer essa conta. Porque daí, assim, a barreira de frete para esses lugares é muito grande. Então, você precisa deixar o caminho entre o seu consumidor e a compra o mais fluido possível. Legal. Quanto mais fácil você faz o seu cliente comprar, melhor. E muitas vezes o fácil não é o estímulo. Às vezes o fácil é de facilidade mesmo. É de parcelamento, é de frete, é da pessoa poder comprar e receber em 2 dias. É de, às vezes, você tentar entender com o seu parceiro logístico como que a gente pode otimizar o frete pro Centro-Oeste. Vamos fazer um plano? Legal. Vamos tentar fazer alguma coisa? É poder ter devolução, né? Também isso eu vejo que faz muita diferença, porque as pessoas, principalmente para comprar na internet, elas estão correndo um risco de experimentar. E se eu não gostar, eu posso devolver e tenho meu dinheiro de volta? Isso faz muita diferença até na credibilidade da marca. Ainda mais quando o produto é mais caro, né? É, verdade. Porque daí é um impacto financeiro maior que esse consumidor tem. A gente tem que pensar em tudo, sabe? Tipo, eu acho que começar uma marca com um produto é muito legal. Mas a gente precisa pensar em outras coisas além disso. O comportamento do consumidor vai ditar muito o futuro de uma marca, sabe? Legal. E com certeza vai ter gente pra consumir a marca de qualquer pessoa. Mas você precisa estar muito focado nessa pessoa que tá consumindo ou que você quer que consuma. Como, por exemplo, você. Tipo, cara, eu vi que esse produto aqui é o produto da mulher de 45 anos. Então,
como que eu faço um novo produto para atender um público-alvo? Como que eu faço a Hugo e a Boss na minha marca? Animal. Legal. É isso. E de fato, né? Eu tenho coisa da Hugo e da Boss, né? Ele tá nos dois públicos. Cadê a Hugo Boss patrocinando o Made in Brasil podcast? Só de Hugo e o de Boss. É isso. E, Ká, tendências, né? Pra gente ir fechando muito rico o conteúdo, assim. Tenho certeza que a galera de casa tá achando um animal, a gente também. E galera, assim, de fato, né? Assim, vão conhecer, né? Tanto a sua empresa, né? A Nutracorp, quanto também o trabalho que a Ká faz nas redes sociais, né? Como no trabalho. E aí eu queria que você falasse, assim, pra gente fechando um pouquinho de tendência. Você falou muito de consumidor, a gente tá vendo muito na internet falar sobre os conteúdos gerados agora, de fato, pelos consumidores, que são os GC. O que você tá enxergando de tendência, mergulhando aí nesses mundos de pesquisa que você vive? Eu vejo a criação de comunidade continua muito forte. Eu acho que sim, o primeiro contato que uma pessoa vai ter com uma marca, muito provavelmente vai ser através das redes sociais. Legal. Então não é só porque a gente quer estar no varejo físico que a gente vai ignorar o digital. Isso não pode acontecer. Mas você tem uma estratégia digital bem redondinha, que gere um lead bom para o seu site, mas que esteja focado no público correto. Uma estratégia de remarketing, um bom CRM, que eu sei que vocês têm feito um trabalho muito legal nesse aspecto. E mais do que isso, é você pensar numa comunicação feita para o cliente, não tão genérica. Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é: a sua marca não vai atender todo mundo, então contente-se com isso e atenda com excelência aquele público-alvo que você se propôs a atender. Porque daí quando você foca nele, esse público, ele deixa de virar só um consumidor e se torna um advogado da sua marca. E aí o UGC vira um UGC físico. Porque daí a pessoa vai falar: eu tô usando esse suplemento aqui que eu tô gostando bastante, acho que você vai gostar também. Então, tipo, ainda é o boca a boca. Não só o boca a boca na internet, mas o boca a boca físico. Legal. Então, se você foca muito bem naquele consumidor que você quis focar, que você se comprometeu a focar e faz um trabalho bom com ele vai amar tanto o seu produto que a recomendação vai vir organicamente. Você sabe que você falou nisso hoje, mas eu tava vendo com o time uns resultados da campanha de lançamento. E a galera pirando no poder da segmentação. Porque, assim, o retorno ali dos investimentos foi brutal quando, nas campanhas que eles de fato segmentaram o público que queria já aquele produto, que esperava aquele lançamento. E melhor do que isso, assim, a gente fez ali as fotos, né, com algumas diferentes mulheres para representar o produto, e a gente conseguiu criar as campanhas e criar ali os criativos, dividindo mesmo a faixa etária. Então, eu falo que isso, assim, quando as pessoas entendem o poder da segmentação, que é o que você tá falando, é assim: eu quero receber a comunicação desse produto em cima de uma dor minha, se possível com uma mulher que se parece comigo. E ele com um homem que se parece com ele, você com uma mulher que se parece com você. Quando a marca consegue ir neste detalhe, faz toda a diferença. E, gente, vocês faturam muito mais. Então tem muito dinheiro na mesa aí também. E aí com pouco, com pouco investimento, você consegue amplificar o resultado muito mais. Que às vezes não adianta você botar, sei lá, tipo, eu vou botar 15 mil, vou botar 20 mil. Só que se você, às vezes com uma boa segmentação, com uma boa estratégia, com 5 mil reais você consegue fazer um estrago, entendeu? É isso aí. O que mais de tendência? Tem mais alguma coisa que você tá vendo que tem funcionado no mercado, que alguma marca que você gosta tá fazendo um trabalho diferenciado? E a gente vive muito, né, nessa... Eu tava dando uma olhada no Instagram dela. E a gente vive nesse mundo, né? Porque, de novo, a gente tá sempre pensando como fazer diferente, como inovar, né? Qual que é a próxima tendência, né? Porque a gente vê algumas marcas aí que tiveram um crescimento explosivo, né? E muitas delas pegaram uma tendência logo no começo e conseguiram surfar. Né? Ou trazem, assim, algo que tá muito forte nos Estados Unidos e trazem pro mercado de cá e lançam como pioneiras aqui, né? Por exemplo, a nossa marca de suplemento, a gente tá considerando ela um case, né? Que, assim, em menos de um ano ela tá batendo ali 1 milhão de faturamento mensal. Nossa, gente. O que é muito legal. Agora, eu já recebi amigo aqui no podcast que no primeiro ano a marca dele faturou mais de 100 milhões de reais.
né? Aí, poxa, como? É muito zero, né, gente? A gente fica, oi. Aí, beleza, mas como que ele fez isso? Ele foi um dos primeiros a lançar um produto para crescer cabelo em cápsula. Pegou a influência lá influência atrás. tava no começo, então as melhores influenciadoras a preço de banana. Então, assim, a gente tá sempre olhando, né, para tendências, porque a gente sabe do peso que isso tem, né, numa possível estratégia aí de... É um pouco arriscado falar sobre tendências, porque assim como a sua marca não é para todo mundo, nem toda tendência é para sua marca. Justo. Eu acho que a gente tem que ter um filtro um pouco crítico com tendência, porque senão a gente vira uma marca que é um grande nada. Legal. Tipo, a gente fica querendo seguir a tendência, fazer o que tá em alta, mas antes disso a gente precisa se manter fiel ao que a gente como marca se propôs. Legal. Aos nossos valores de marca. Muito bom. Eu falo isso como Carla no trabalho, porque assim, às vezes, tipo, tem uma trend rolando no TikTok muito forte, eu escolho deliberadamente não fazer conteúdo em cima dessa trend. Por quê? Porque ela não comunica com o que eu, como marca Carla no trabalho, sou. Legal. E essa é a orientação que a gente dá para os clientes também. Legal. Então, a tendência é a autenticidade. E isso implica em você não seguir todas as tendências. Se você se manter fiel ao que você como marca acredita. E aí você trazer essa coisa assim de tipo... Eu sei o que meu cliente quer, porque eu me esforço para ouvir ele. E no fundo, todo mundo quer ser ouvido. Uhum. Então, você pode trazer a melhor solução que veio direto dos Estados Unidos. Às vezes o seu cliente não tá afim de consumir isso, só que você precisa ouvir ele. Então, eu diria assim, para as marcas que tiverem um pouco mais de orçamento, investir em pesquisa. Legal. Pesquisa qualitativa, pesquisa quant. Pesquisa quant é um pouco mais cara, mas uma boa pesquisa qualitativa, você ouve ali 10 pessoas com um instituto de pesquisa, e eles fazem uma entrevista estruturada, você tem tanto insight legal, e às vezes você pode faz uma boa segmentação do seu tráfego, vai sobrar uma grana, porque você já vai ter feito uma boa segmentação, usa esse resto de dinheiro, bota numa pesquisa. Porque daí você vai ouvir, você precisa ouvir o seu cliente. E essa é uma coisa que as marcas não fazem. Então, se eu pudesse aconselhar uma tendência, que não é uma tendência, é um hábito que toda marca deveria ter, é ouvir com mais atenção o que o seu cliente quer. Foi por isso que a Biziu mudou a comunicação de pessoas mais novas para pessoas mais velhas. Total. Porque você ouviu o que a sua cliente quer. Tipo, quem tá consumindo é uma mulher 40 a mais. Eu não tenho 40 anos, mas eu tô fazendo produto pra uma mulher de 40 anos. Então, deixa eu trocar o sapato. Isso. Eu troquei o sapato. E aí, agora tá dando mais certo. Já tava dando certo, mas tá dando mais certo. E eu falo... E você sabe o que é impressionante? Porque quando você realmente, assim, troca o sapato... Eu falo, hoje, de verdade, como Carol, assim, o meu aspiracional de beleza é uma mulher 50 a mais. Porque eu não olho uma mulher da minha idade... Não, eu olho onde eu quero chegar, eu olho o futuro. Então é muito legal porque a marca me trouxe isso também. Porque antes, assim, a gente sempre numa comparação, talvez ali na nossa faixa etária, e aí eu olho e falo assim, não, assim, eu quero olhar essa mulher mais madura, o que ela já fez, o que ela construiu, como ela tá bonita, como ela se cuida. E é pra lá que eu quero ir. Então, assim, é muito legal como mudou, não só a forma, assim, de eu conseguir de fato calçar o sapato dessa mulher pra representar na marca, como mudou em mim. O que, assim, eu enxergo pro futuro, o que eu desejo, até a forma de se vestir. É muito legal, assim, quando você de fato entra, você para de querer criar. Eu não quero mais criar pra Carol de 30 anos, eu quero de fato criar pra Carol de 50. Eu vou ter muito orgulho de olhar lá e falar assim, nossa, olha o que a gente fez. Não é muito legal isso? Eu acho que é mais legal até do que você criar um produto pra você. E eu sei, eu tive uma experiência parecida com essa quando eu fiz um corretivo. Legal. Na Natura. Junto com uma formuladora que era a primeira fórmula de maquiagem que ela ia fazer. E aí eu falei, vamos fazer juntas e vai ser muito legal. Você vai gostar. Mas não vai ser um produto pra gente. Que legal. Porque a nossa consumidora era uma consumidora 35+. Tá. Na época eu tinha 29. E aí eu testava o produto, mas aí eu pegava a amostra e mandava pra minha mãe. Fala, mãe, e aí? E tipo, eu acho que o produto tá ok, mas eu vou levar pra minha mãe. Aí minha mãe ficava uma semana com o corretivo. E aí, mãe? Eu gostei, eu achei que tá muito grosso, não sei o que, lá. E a gente foi refinando a fórmula com feedbacks das nossas mães, com feedbacks das nossas amigas mais velhas. Olha que legal. E aí a gente chegou numa fórmula fantástica de corretivo. Incrível. Legal. É muito legal. Isso é muito legal. Daí quando alguém fala, eu amo tal corretivo da Natura, eu... Meu baby. Gostei dos insights. Bom?
Gostei. Última pergunta da casa, pergunta do Made in Brasil. Aqui no Made in Brasil a gente traz a história de pessoas comuns que conseguiram resultados incomuns. E você de fato é uma pessoa que tem um resultado muito acima da média, assim, na pessoa que você se tornou, em tudo que você construiu, pelos desafios que passou. E, Ká, a gente queria saber, assim, se você pudesse emprestar uma característica sua pra audiência, o que faz a Carla no trabalho ser essa pessoa acima da média? Cara de pau. Eu sou muito cara de pau. Excelente. Importante. Não, tipo Gostei. assim, às vezes a gente pensa em alguma característica extraordinária, mas eu acho que os grandes pessoas extraordinárias do mundo, elas tiveram... Legal. Atitude, né? E eu acho que uma certa, às vezes até uma certa inocência. Porque às vezes quando a gente é consequente demais, a gente fica botando muito... Trava. Às vezes é um pouco bom você ser meio inconsequente, você ser um pouco cara de pau, você fazer as coisas um pouco... Não muito no impulso, mas assim, fazer um pouquinho. Calma, galera. Calma, Carol. Ela falou não muito. Mas eu acho que esse é o negócio. Tipo assim, sei lá, você quer muito conversar com uma pessoa, você quer muito entrar em contato com uma pessoa. Faz, né? Vai lá, manda uma mensagem. Tipo, esses dias eu mandei um e-mail pra uma revista eletrônica que a gente assina. Eu mandei um e-mail e aí eu mandei pra Lili e falei assim, mandei e-mail pra eles. Vamos ver o que rola. Eu não tô assim, tipo, se não responderem, tá tudo bem, eu fiz minha parte, mas da maioria das vezes em que eu de fato tomei atitude, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa dá certo. A gente tem que ser mais cara de pau. Eu acho que é uma Incrível. baita de uma qualidade. Você tem muito mais a ganhar. A Carol é assim, né? Você vê onde ela tá agora, né? Eu sou mais analítico, eu penso mais antes de fazer, mas tenho noção da importância, muitas vezes me forço a fazer, mas não é o meu natural. Mas a Carol eu vejo que é natural pra ela, né? Chegar, falar, fazer, arriscar, depois ver se deu certo, senão ela corrige e vai embora. Mas a gente deixa de fazer muita coisa, né? Deixa de conseguir muita coisa quando a gente Geralmente não quando tem a gente essa cara tem um de pau. feeling, a gente tá certo sobre o feeling. A gente só precisa refinar ele um pouquinho, mas quase sempre a gente tá certo. Legal. Assim, eu digo pros clientes que a gente, na verdade, eles fazem a maior parte do trabalho, a gente só direciona ou coloca um pouquinho do nosso conhecimento pra facilitar o trabalho dele, mas ele já traz tudo que ele quer pra gente. Legal. E aí a gente vai fazendo alguma coisa, mas pra isso você precisa de cara de pau, você precisa ter um pouquinho de coragem, você precisa saber onde você quer chegar, ter o objetivo bem definido. Eu vou lá falar. Eu quero, sei lá, por exemplo, eu quero... Eu vou dar um exemplo bem, um pouco mais trivial, que não tem tanto a ver. Mas eu queria muito, muito conhecer a Rob Freitas. Eu queria muito gravar com ela. Que legal. E eu adoro a Rob. E ela é muito gente boa. E aí, um belo dia, eu mandei um e-mail pra assessoria dela, contando uma história. Coloquei o link do meu Instagram, e a gente gravou. E aí, também, algumas pessoas lá da empresa que a gente contratou, foi através de, tipo, a pessoa me mandou um e-mail, mandou o currículo dela, falou, eu gosto muito dessa empresa, mas eu sinto que eu posso contribuir nisso. E se um dia você quiser marcar uma reunião, eu tô à disposição, e não sei o quê. E marcamos e contratamos. Olha que legal. Então, às vezes, tipo assim, meio que você tem que criar a própria oportunidade. Isso envolve um pouco de coragem. Talvez você vá receber um não, mas você faz. Legal. Carla, a gente tem presente pra você. Ó. Sim, o convidado ganha brinde. Deixa eu te falar uma coisa. Ele perguntou aqui se esses brindes não eram todos pra eles. Eu falei, não, amor. Eu falei, porque, ó, vem o pote do Super Coffee, sabor beijinho. Nossa, esse é muito E vem bom. uma caneca também. Falei pra Carol, a gente podia trazer só a caneca Gente, pro convidado. esse Super Coffee de beijinho é delicioso. Ó, e uma caneca ainda. Amei. Unstoppable. Eu vou deixar no escritório. Amei. Tá vendo? Obrigada, Vem no Brasil Super ainda Coffee. ganha presente, hein? É isso. Vamos lá, a gente falou muito, foi muito rico o conteúdo. Eu quero que você deixe suas redes sociais pra galera que queira te seguir, acompanhar seus conteúdos. Falo que o sonho é ver a Bizu naquela entrevista de Análise de marcas. De análise de marcas. Eu vou a gente fazer. vai chegar lá. Eu vou fazer, mas eu já vou adiantar o conselho. Eu sou crítica. Não, mas eu sou crítica, mas eu já vou te adiantar o conselho. Vocês precisam estar no PDV físico. Olha. Legal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Representante PDV BH, que eu vou voltar em BH com você. É isso. Teremos. E assim, vai dar certo, porque já deu. Amém. O produto é bom, o produto é fantástico. Mas só Mas Bizu? enfim. Só Bizu? E a Denavita? A vida ela tem
tem que conhecer ainda. É, eu Foi não eu que tirei conheço o a marca presente, tô ainda. brincando. Vou Mas te eu mandar pra quero você o press conhecer. kit de Denavita na minha Press casa. kitzinho. Vou te mandar. Cara, deixa Minhas as suas redes sociais e também da Nutracorp, por favor. O meu Instagram é Notrabalho. Tá. E o Instagram da Nutracorp é Nutracorp. Igual os vilões da Marvel. Tipo, o Osborne tem a Oscorp e a Carla no Trabalho tem a Nutracorp. Olha, eu vou fazer a Dom Corp. Dom Corp é legal. E se vocês quiserem direto entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail é meajuda@notrabalho.net. Show. E aí, enfim, sigam a gente lá, tem os contatos, tudo certo. Me acompanhem lá nas redes sociais que eu vivo falando de marcas, insights sobre branding. E eu fico à disposição de vocês aí, quem quiser bater um papo. Galera, Muito bom. deixem as dúvidas aqui no comentário. Quem ainda não segue o Made in Brasil, por favor, se inscreve, ative o sino, porque assim, é só paulada de conteúdo bom, empreendedor foda que senta nessa mesa pra contar a história e compartilhar muito conhecimento. Só que foi uma consultoria, tá? Então valoriza, manda pras pessoas. Segue aí todas as redes sociais, nossa e da Carla também. E muito obrigada, Eu obrigada, Carla, no trabalho no Made in Brasil. Aí.